E já estamos aqui com o Marco e o Ricardo. Tudo bem? Bem-vindos Tudo ao bom. curso de Circuito Street Edition. Peço desculpa agora. Pronto. Então, Peço assim, imensa desculpa pelo meu colega. foi meu aquelas bagaço às 8 da manhã. É o profissionalismo que se vê entre um e outro. Mas olha, em Ele primeiro é mais lugar, profissional, se não o bagaço. como é que vocês estão? Estamos bem, não é? Impecáveis. Eu estou melhor, ele está neste estado. É sempre assim. É sempre assim, vocês Eu dois também é a funcionam. mesma coisa, mais bagaço, menos bagaço. Ok. Olha, falem-nos um bocadinho do que é este campeonato mundial de improviso. Como é que nasceu, tudo O mais. Campeonato Mundial de Improviso vem no sentido do festival que nós organizamos. Nós fazemos parte de uma companhia de improvisação teatral, que são os Instantâneos. E o que é que nós fazemos? Fazemos improviso e resolvemos organizar, há 10 anos atrás, o primeiro Festival Internacional de Improvisação Teatral em Portugal. Passaram-se 10 anos, nós éramos bastante mais novos e ele não estava neste estado. Mas vocês estão num estado jovial fantástico. Completamente. Sim, Imagina há 10 anos. Eu já pensava nisso Sim, também. sim. Agora 68 anos, Estamos estamos muito bem. porreirinhos já. E o que é que aconteceu? Na celebração desta década, deste 10º aniversário, que é este ano, nós resolvemos organizar um evento que nunca tinha sido organizado em Portugal, que é um campeonato mundial de improviso. Basicamente, como é que funciona? Vamos ter 6 países, equipas de 6 países, de improvisadores, assim, do topo, do melhor que há, tirando a equipa portuguesa. Nós temos o público. É sempre uma carta forte. Que se vão defrontar em palco com cenas improvisadas, o público vai dar sugestões, as equipas vão se defrontar, vão improvisar cenas e no final de cada cena o público vai votar. Vai dar o voto à equipa que mais gostou de ver em palco, normalmente à equipa que mais fez rir em palco. Ou seja, mas o público diz assim, agora façam uma cena em que o Marco anda à porrada com o Ricardo e é salvo por um tigre. Não chega, tanto. não chega a esse nível de detalhe. Detalhe, Por exemplo, o público vai escrever uma frase que vai ser o título da cena, só para dar exemplo, entre ok. tantas outras, e depois vai dar, vamos imaginar, o Rodrigo bebe café. Seria o título da cena. E a partir desse momento, outra pessoa do público vai dar em que estilo quer ver aquela cena. E pode ser terror, drama, ao estilo Tarantino. E a partir daí acontece a loucura em palco. A absoluta loucura, ao que se junta o facto das equipas não falarem sequer as mesmas línguas. Pois é a questão que eu ia abordar. Como é que vocês superam essa barreira linguística? Ou às vezes nem é uma barreira, até pode ser uma vantagem. É uma vantagem dizer para o público porque acaba por ser. Quer dizer, para já é espanhol, que nós percebemos, para nós é fácil. Depois é o italiano, e os italianos têm um comportamento físico em termos da ação muito fixe, tanto os espanhóis também. E depois é brasileiro, bom, ok, e português. E há uma zona de uma linguagem entre a improvisação em que nos compreendemos e que fazemos compreender o público. Ou seja, passa muito mais pelo teatro físico e para algumas palavras e algumas frases que são facilmente, facilmente se percebem em todo o lado. E depois ainda há música e banda. Ou seja, mas qual é que vocês não têm? Como é que vocês isto é uma arte que vocês têm? Não é? Como é que se prepara uma pessoa para improvisar tanto? É treinar. Com situações assim tão fáceis. É Isto nasceu treinar. não, mas isso nasceu com vocês? Foi Uma parte, se calhar, sim, mas eu acho que a maior parte é treino. É treino, consistência e depois, obviamente, uma base também sólida de técnica que tens que... Mas vocês começaram por fazer teatro normal, Sim. certo? Sim, Teatro sem ser de improviso. sim. E depois como é que se deu essa evolução para Depois, a parte do improviso? Existe a técnica, desde os anos de improvisação contemporânea existe desde os anos 70, é uma técnica, está estudada e é isso que nós treinamos. É uma técnica que basicamente se inspira numa filosofia de aceitar tudo o que a outra pessoa diz. E depois, se eu aceitar, ela aceitar, nós vamos construindo tijolo a tijolo tudo aquilo que vai acontecendo em palco. Não há erro. Ninguém se está a julgar e daí o facto de eles não falarem as mesmas línguas poderia parecer um impedimento para o desenvolvimento do que for, mas não. O facto de eles não falarem as línguas é uma força, porque vai dar muito erro e esse erro vai criar situações absolutamente fora da caixa. E como não há erro e nós não julgamos aquilo que o outro faz, as cenas acontecem.
Ninguém diz, não, vamos parar isto. Exatamente, para tudo, porque agora não está bem. começa Não, tudo outra vez. O que quer que aconteça, É a nova realidade, a partir daí continuas a crescer e toda a gente acredita naquilo e por nós acreditarmos em cena, o público também acredita que aquilo é uma realidade plausível e a partir daí a cena vai-se desenrolando. Desde que tenha essa base de realidade, o público acompanha bem. Sim, isto é uma arte com várias camadas, eu por acaso não estou inteirado, eu sei que há uma expressão até que eu sei que é uma espécie de regra de aceitar o erro dentro do previsto que é feito. Agora a pergunta que eu coloco é, vocês são feitos pares, ou seja, no total vão estar 12 pessoas em palco. 12 pessoas em palco. Aquilo é com várias seleções. Por acaso isto é uma pergunta um bocado ingrata, porque eu reparei alguns nomes, algumas coisas que chamaram a atenção. No Brasil, por exemplo, quem já trabalhou com os Barbichas e também com o Portátil, o espetáculo de Porta dos Fundos. Há algum ranking já, algum favorito? É seguro dizer isso? É um bocado ingrato, eu sei. É difícil. Estão a jogar em casa. Nós estamos a jogar em casa. Não, Depois os portugueses já perderam, obviamente, porque o Ricardo faz parte da equipa e o Nuno nem sequer veio. E o outro nem sequer veio cá Pois hoje, é, por isso. A improvisação, ao longo de 10 anos, nós fomos conhecendo também os ritmos de improvisação e as maneiras de improvisar de cada um dos países e nós conseguimos dividir muito bem aquilo que é a maneira de improvisar na Europa, a maneira de improvisar na América Latina. Eu tenho a dizer que os latino-americanos vão sempre disparados, porque têm muita rapidez, têm muito jogo de cintura. Por exemplo, a equipa brasileira, que é composta pelo Daniel Nascimento, dos Barbichas, eles têm uma velocidade na improvisação, uma velocidade na resposta que eu acho que os coloca. Se isto estivéssemos aqui a fazer apostas, eu metia o meu dinheiro neles e na equipa espanhola. Na equipa espanhola, porque a equipa Mas espanhola tem já é outro lado. favoritos. Não é a zona é a zona da rapidez também, mas eles são tão inteligentes e tão experientes e são formadores. O Ignacio López é nosso professor há muitos anos e são tão fortes e ainda mais conseguem tão bem comunicar sem utilizar a língua propriamente dita que pronto, eu não atrever-me a dizer que se o Brasil não ganhar por causa do público e de conhecer o Daniel Nascimento e o Rafael, que os espanhóis se calhar ganhavam se nós não estivéssemos em palco. Pronto. Olha, e eu ouvi dizer que vocês tinham um passatempo também para lançar aqui Nós no temos, curto-circuito, certo? nós temos um passatempo. A primeira pessoa a aparecer nua agora aqui. E eu já me estou a despir. Nós temos 8 bilhetes para oferecer, 4 bilhetes para dia 15. E 4 bilhetes para dia 16. O espetáculo acontece no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, 15 e 16 de abril. Se aparecerem lá em 15 e 16 de maio, é uma viagem gira, mas não está a acontecer o Mundial de Improviso. E fazemos aqui o apelo para se forem mexicanos, se forem colombianos, espanhóis, se forem portugueses também, porque não, apoiar a seleção nacional, de virem trazerem cascóis, vuvuzelas eu acho que não é... Não é aceito. Não, e algo mais é irritante, mas podem vir com bandeiras. Mas como é que as pessoas podem participar nesse passatempo? Tens razão, como é que as pessoas podem fazer isso? As primeiras pessoas a responder, a dizer eu quero ir, vêm. É tão simples como isso. Aonde, em que plataforma? Pode ser pessoalmente? No Facebook do curto-circuito. Do curto-circuito. No vosso Facebook. No vosso Facebook. No nosso Facebook. Exatamente. Fantástico. Marco e Ricardo, muito obrigado aos dois. Muito obrigado. Boa sorte. Que ganhe Portugal. Estava a ver que isto deu melhor. E aquelas redundante. Que ganhe Portugal. Eu tenho muita confiança em vocês dois. Eu não vou jogar. Mas pronto, já tens meia então confiança. já é só em mim, não é? Tenho meia confiança. Exatamente. Então. Boa sorte, com força. Vamos para cima deles. Vamos a eles. Então vá. Até já. Obrigado. Até já, obrigado. Fiquem bem.